Olá, começamos agora a nossa segunda aula. Caros alunos do curso de Letras Libras do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, via Universidade Aberta do Brasil. Iniciamos aqui a nossa segunda aula sobre os fundamentos sociofilosóficos no campo da reflexão filosófica da educação. Na primeira parte dessa aula, e iniciaremos hoje ainda os estudos da sociologia numa segunda parte. A educação, caros alunos, sempre foi ao longo da história e ainda hoje o continua a ser objeto de preocupação do homem. Tanto maior é essa preocupação do homem pela educação, quanto mais agudo é seu sentimento de viver um tempo crítico, um tempo histórico de crise. Tal é o caso do nosso tempo. Os filósofos também buscaram uma técnica pelo qual os seus ensinamentos pudessem chegar aos seus ouvintes. Esta técnica foi chamada pelos gregos de pedagogia. A palavra pedagogia deriva de dois vocábulos gregos, paidos, que significa criança, e ago, que significa conduzir, agir. Logo, o pai do zago, ou pedagogo, tem o papel de conduzir, guiar e educar as crianças. Se observarmos atentamente, veremos que a reflexão filosófica nasce tão intimamente ligada à pedagogia que grande parte dos filósofos dedicaram parte de seus trabalhos ao tema da educação. Do mesmo modo, não há como pensar uma atitude pedagógica ou qualquer que seja a abordagem educacional que não se assente sobre uma reflexão filosófica. Isso porque nenhuma prática educacional pode tornar-se um fim em si mesma. Ela necessita da reflexão filosófica que lhe proporcionará um fundamento, apontará um caminho, uma finalidade objetiva. Os gregos foram os primeiros povos a elaborar sistematicamente e conscientemente um conjunto de valores, regras e normas que serviriam de base para o desenvolvimento de uma cultura centrada num ideal de homem bem definido. Trata-se de um processo de formação do homem que não pode se desenvolver sem que se tenha como meta uma imagem do homem não como ele é, mas como ele deve ser. A dimensão filosófica na educação é inquestionável, prezado aluno. Afinal, o papel do educador se compara à função de um filósofo, que tem a tarefa de instigar em si mesmo e nos outros o pensamento reflexivo, o pensamento crítico em relação aos problemas que a realidade vivida apresenta, a fim de encontrar soluções racionais e eficazes para tais questionamentos. A filosofia se mostra imprescindível na formação do educador, pois oferece a ele métodos para analisar profundamente a complexidade dos problemas educacionais e a contribuição das diferentes disciplinas pedagógicas para o desenvolvimento intelectual de todos os alunos. A partir desta constatação, pode-se dizer também que ela exerce enorme influência no processo de ensino-aprendizagem promovido nas escolas, estimulando a curiosidade, a reflexão e o pensamento crítico dos estudantes. Prezados alunos das Libras, passemos a conhecer a pedagogia do filósofo Sócrates, que também trouxe sua preciosa contribuição para o desenvolvimento da educação. Sócrates desenvolveu um método próprio de análise filosófica,
denominado de maiêutica, em grego, parto das ideias, a qual tem como objetivo possibilitar ao homem o conhecimento de si mesmo. Sócrates sempre dizia que não era ele quem ensinava nada a ninguém. Era ele apenas um parteiro, assim como sua mãe. Mas os filhos que ele ajudava a dar à luz eram filhos do conhecimento. Por isso Sócrates afirmava ser um parteiro de ideias. A maiêutica consiste em fazer perguntas e analisar as respostas de maneira sucessiva, até chegar à verdade ou à contradição do enunciado. Ela estimula o pensamento a partir daquilo que não conhecem, ou seja, pela ignorância. Daí sua famosa frase, eu só sei que nada sei. Essa técnica pode se tornar pedagógica. Por exemplo, um professor faz uma série de perguntas, não apresentando as respostas diretamente, resultando em uma consciência mais profunda dos limites do conhecimento, estabelecida a partir da busca das respostas para as questões problemas. Assim, através de questionamento, a mente consegue encontrar em si mesma a verdade. Vejam só um exemplo da maiêutica de Sócrates. Ia Sócrates caminhando por uma rua de Atenas, quando diante de si passa correndo um homem. Atrás deste vinha um outro a correr, enquanto gritava, pega, pega, é um assassino. Um assassino? Que é isto? Sócrates pergunta ao que vinha gritando. Um assassino é um homem que mata, respondeu o outro. Ah, disse Sócrates, um magarefe. Então, oh não, acrescentou a rir o primeiro. Um homem que mata outro homem. Ah, então é um carrasco, tornou Sócrates. Não, não, explica o outro. Já um tanto impaciente. Um homem que mata outro sem autorização da justiça. Compreendo, um soldado. Senhor, procurou esclarecer o primeiro, visivelmente irritado com Sócrates. Um assassino é um homem que mata outro homem sem motivo, fora do tempo de guerra, que não fora condenado em nenhum tribunal e que estava em casa tranquilo, sem esperar por isto. Ah, sim, então é um médico, concluiu tranquilamente o filósofo, enquanto o outro se afastava, certo de que havia falado com um louco. Uma sucessão de perguntas sobre o mesmo objeto do conhecimento poderá nos levar a formular vários saberes sobre o mesmo objeto. A reflexão deve estar, portanto, no centro do processo educacional, pois é ela que promove o conflito entre o que queremos ser e os desafios que enfrentamos no mundo. É pela reflexão que nossas dimensões afetiva, ética, técnica, intelectual, corpórea e avaliativa se entrecruzam com o mundo constituído por outros tantos indivíduos com as mesmas dimensões, mas com os desejos e projetos diferentes ou até mesmo contrários aos nossos. E não esquecendo que esta reflexão carrega consigo 3 características básicas. Ela deve ser radical, rigorosa e de conjunto, como já dissemos. Sabemos pela literatura dos historiadores da filosofia que a experiência de ter sido discípulo de Sócrates foi decisiva para que Platão construísse seu projeto filosófico assentado sobre um projeto pedagógico. Após a morte trágica de seu mestre, Platão se empenha em demonstrar que a tarefa da educação tem como finalidade última
formar o filósofo, capaz de tornar a cidade e a vida dos indivíduos mais justa. É no livro 7º da obra A República que o jovem Platão irá apresentar o seu projeto político-pedagógico. O fundamento da educação, para Platão, está na capacidade do homem de apreender a essência de todas as coisas presentes no mundo. E as disciplinas cursadas têm como objetivo maior chegar a uma síntese inteligível da ideia do que é bom, do que é belo e justo. Já para Agostinho, toda a base da sabedoria está no íntimo do homem e no processo de conhecimento deve começar necessariamente por uma inspiração divina. Portanto, o papel atribuído ao mestre deve ser o de despertar em cada um a luz interior do conhecimento. Segundo Aristóteles, a educação é fundamental, uma vez que desenvolve a segurança e a saúde do Estado. Assim, a educação para ele tem por fim a cidade perfeita e o cidadão feliz. Aristóteles pensa a educação como causa da felicidade, pois acredita que todas as causas têm um fim. A educação seria a maneira de preparar o cidadão para a vida em sociedade. E essa vida em sociedade deveria se dar por meio de virtude calcada na boa educação e na prática de atos virtuosos. Para Aristóteles, não aprendemos a virtude lendo textos ou ouvindo conceitos sobre a palavra, mas aprendemos a ser virtuosos mediante a educação que recebemos e praticando atos virtuosos. Entretanto, precisaríamos de certo conhecimento sobre os valores e as definições de justiça em cada sociedade para sermos justos e virtuosos. Mas a virtude e a justeza não estariam fechadas nessas definições. Durante o Renascimento, na Europa do século XVIII, houve um intenso movimento de secularização de todos os setores da sociedade, que, de certo modo, enfraquecia a autoridade da Igreja sobre os rumos da humanidade. Um dos expoentes desse período é o filósofo francês Michel de Montaigne, que se encarregou de colocar novamente o homem no centro do debate sobre o conhecimento e sobre a educação em geral. De acordo com ele, a educação deve proporcionar ao homem uma sabedoria prática que o torne capaz de exercer sem temor um raciocínio crítico e assentado sobre a realidade cotidiana. Algumas de suas teses são: toda ideia nova é perigosa, todos os homens devem ser respeitados e no domínio da educação deve-se respeitar a personalidade da criança. Essa última tese chama a atenção, já que para Montaigne deve-se formar um homem honesto e capaz de refletir por si mesmo. Este homem deverá procurar o diálogo com os outros homens, tendo senso de relatividade sobre todas as coisas. Assim, ele conseguirá se adaptar à sociedade, onde deverá viver em harmonia com os outros homens e com o mundo. Ele será um espírito livre e liberto de crenças e superstições. Prezados e prezadas acadêmicas, Paulo Freire, o mais cérebro educador brasileiro, autor da Pedagogia do Oprimido, defendia como objeto da escola ensinar o aluno a ler o mundo para poder transformá-lo. Para Freire,
O objetivo maior da educação é conscientizar o aluno. Isso significa em relação às parcelas desfavorecidas da sociedade, levá-las a entender sua situação de oprimidas e agir em favor da própria libertação. Paulo Freire criticava a ideia de que ensinar é transmitir saberes, porque para ele a missão do professor era possibilitar a criação ou a produção de conhecimentos. Mas ele não comungava da concepção de que o aluno precisa apenas de que lhe sejam facilitadas as condições para o autoaprendizado. Paulo Freire previa para o professor um papel diretivo e informativo. Portanto, ele não pode renunciar a exercer a autoridade. Segundo o pensador pernambucano, o profissional da educação deve levar os alunos a conhecer conteúdos, mas não como verdades absolutas. Freire dizia que ninguém ensina nada a ninguém, mas as pessoas também não aprendem sozinhas. Os homens se educam entre si, mediados pelo mundo. Isso implica um princípio fundamental para Freire, o de que o aluno, alfabetizado ou não, chega à escola levando uma cultura que não é melhor nem pior do que a do professor. Em sala de aula, os dois lados aprenderão juntos, um com o outro. E para isso é necessário que as relações sejam afetivas e democráticas, garantindo a todos a possibilidade de se expressar. A educação contemporânea no campo ético-político, conforme Paulo Freire, todo ato de educar é um ato político. Por isso, não é possível uma atitude de neutralidade na prática educativa. Uma prática educacional, conforme Freire, comprometida com o ético-político, pressupõe a revisão crítica do que chamamos de valores em nossa sociedade. Por isso, a educação precisa estar a serviço do povo e não do Estado. Uma educação de qualidade para este educador é aquela que contribui para transformar as condições injustas da maioria da população. Hoje, nesse segundo encontro, vamos falar um pouco mais sobre o objetivo maior da sociologia e seus fundadores. Pois bem, a sociologia é uma ciência que estuda o comportamento humano e os processos de interação social que interligam o indivíduo em associações, grupos e instituições sociais. Enquanto o indivíduo, na sua singularidade, é estudado pela psicologia, a sociologia estuda os fenômenos que ocorrem quando vários indivíduos se encontram em grupos de tamanhos diversos e interagem no seu interior. A sociologia é uma ciência que estuda as relações entre as pessoas que pertencem aos diferentes grupos que formam a sociedade. O objeto de estudo da sociologia é a análise dos fenômenos de interação entre os sujeitos, as formas como essa interação se dá, seja nas camadas sociais ou nas instituições. Que seriam as instituições? As instituições são estruturas maiores dentro da sociedade. Essas estruturas regulam a vida dos sujeitos na vida social. Exemplo disso é a igreja, é a família, os poderes da república, a justiça, etc. As interações também ocorrem na forma de conflitos entre os indivíduos ou entre os grupos, da mesma forma que essas interações também podem se realizar nas formas de cooperação geradas através das relações sociais. A sociologia se firmou como ciência, a ciência social,
a ciência da sociedade a partir do momento em que os fenômenos de interação social passaram a ser explicados pela ciência, abandonando o senso comum e desvendados pelo conhecimento científico. Exemplo de fenômenos sociais bem atuais são o movimento grevista de professores e sua relação com o poder estadual ou municipal. Outro exemplo foi o número de assaltos ocorridos no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, durante o Carnaval de 2017, tão divulgado pelos meios de comunicação. Prezados acadêmicos, para fazer surgir este conhecimento como uma ciência social, debruçou-se sobre ela 4 grandes pensadores europeus: o francês conservador Auguste Comte, o revolucionário inglês Karl Marx, o francês e discípulo de Comte Émile Durkheim e, por fim, o alemão Max Weber. Para além dessa compreensão, a sociologia quer produzir um conhecimento que é científico, possível de ser testado, comprovado, ultrapassando os limites do senso comum, desprovido de certezas científicas. A ciência social, para que fosse construída, foi submetida ao rigor do método científico. Um ramo do conhecimento, para ser considerado ciência, em nosso caso, a sociologia, é preciso que rigorosamente esse conhecimento seja submetido às etapas do método científico, ou seja, a observação, a formulação de hipóteses, a experimentação, a interpretação dos resultados e, finalmente, o momento de conclusão. Observem o slide. Aqui vale ressaltar e chamar a atenção de vocês, acadêmicos, que a sociologia se firma como ciência no estudo do homem em interação com outros homens. A ação da pesquisa sociológica somente ocorre nesta relação de interação. Cabe à psicologia o estudo individual do sujeito. Portanto, só há sociologia entre homens relacionando com outros homens, ou nas relações destes homens com as instituições ou com os grupos maiores. Exemplo disso são as relações travadas por cada jogador de futebol no interior do grupo de jogadores que formam os times. Ele fora do time, isoladamente, não é objeto de estudo da ciência social. Os grupos humanos, seja na igreja, na escola, no clube, na rodada de amigos, estão em constante movimento de relações, e são estas relações e os produtos que delas derivam é o que interessa a sociologia enquanto ciência social. Assim como as relações entre os jogadores do Flamengo são importantes para a pesquisa sociológica, os tumultos, os atos de violências e mortes que na última década têm povoado os nossos estádios são objetos de interesse da ciência social. Provavelmente, uma das perguntas mais comuns na vida de um sociólogo é também a que ele mais repete para si mesmo. Afinal de contas, o que é sociologia? Qual o seu propósito? Para que vou usar isso em minha vida? Bom, a última pergunta não é necessariamente a de um sociólogo, mas é com certeza uma das que nós sociólogos mais escutamos. Imagino que você, futuro professor, futura professora,
já deve ter feito essa mesma pergunta a algum professor. Ou já se viu perdido naquele turbilhão de nomes complicados que todos os sociólogos adoram e que muitas vezes parecem servir apenas para nos confundir. Muito bem, é simples compreender que a sociologia é uma ciência dedicada a nos ajudar a entender nossa sociedade e as formas que interagimos uns com os outros e com as estruturas institucionais, tais como a igreja, a família, os bancos, o poder judiciário e as escolas. Como principais instituições políticas, podemos citar o Estado, os poderes legislativo, executivo e judiciário. A nação, o que reúne as pessoas que compartilham costumes, tradições, valores. E o próprio governo, seja na forma de monarquia ou na forma de república. Caro aluno, a ciência social se ocupa de estudar com rigor os fenômenos sociais correspondentes aos comportamentos, ações e situações observadas em determinadas sociedades, organizações e grupos. Ocorrem frequentemente em determinados períodos da história. Um exemplo da nossa vida diária é a moda, as eleições, os acontecimentos políticos em todos os tempos. Até o final do século XVIII, a população da Europa ainda vivia no campo, produzindo para consumir. Quem não se lembra do sistema feudal, do feudalismo, que ligava o homem ao trabalho na terra? Mas isso começou a mudar com o desenvolvimento das capitais e dos centros comerciais. Se no feudalismo o trabalhador era subordinado ao senhor feudal, no capitalismo, ou seja, na indústria, ele se submete ao proprietário das máquinas, ou seja, aos empresários e industriais. A máquina a vapor foi o primeiro grande avanço na industrialização da Inglaterra no século XVIII, porque a máquina poupava o trabalho humano e ainda produzia mais. Com a produção maior, vieram maiores lucros e investimentos para os empresários. E como viviam os trabalhadores? Quais eram as condições de vida dos trabalhadores? São essas questões que interessam à sociologia crítica. Os trabalhadores viviam sendo explorados, que nem mulheres e nem crianças escapavam do trabalho duro das fábricas, que chegavam a trabalhar 15 horas por dia. Essa situação, caros alunos, causou muita revolta entre os operários. Não obstante, a excessiva carga de trabalho recebia os operários péssimos salários, levando-os à revolta, a sabotarem as máquinas, destruindo-as. Outros grupos de operários revoltaram-se assistindo o trabalho humano sendo substituído pelas máquinas, causando desemprego, fome e miséria. Apesar dos movimentos de resistência dos operários, a Revolução Industrial se firmou e, junto com ela, a consolidação do sistema capitalista. O que mudou nas relações de produção do feudalismo para o capitalismo? Ora, enquanto servos, homens e mulheres trabalhavam e se sustentavam nas terras do senhor feudal, partilhando mesmo que de forma desigual o produto de seu trabalho. Agora, a situação é outra. De senhor feudal, dono da terra, para capitalistas, donos das máquinas, ou seja, donos dos meios de produção.
a relação de servidão que havia nos feudos foi substituída por uma relação de exploração nas fábricas. A sociologia, ciência que tenta explicar a vida social, nasceu de uma mudança radical da sociedade, resultando no surgimento do capitalismo. O século XVIII foi marcado por transformações, fazendo o homem analisar a sociedade, um novo objeto de estudo. Essa situação foi gerada pelas revoluções industrial e francesa, que mudaram completamente o curso que a sociedade estava tomando na época. A Revolução Industrial, por exemplo, representou a consolidação do capitalismo, numa nova forma de viver, a destruição de costumes e instituições, a automação, o aumento de suicídios, prostituição e violência, além da formação do proletariado. Essas novas existências vão, paulatinamente, modificando o pensamento moderno, que vai se tornando racional e científico, substituindo as explicações teológicas, filosóficas e de senso comum. Assim como a Revolução Industrial, a Revolução Francesa foi outro grande e decisivo movimento que favoreceu o surgimento da sociologia como ciência da sociedade. Vejamos em breve resumo o que foi a Revolução Francesa e por que ela favoreceu o surgimento da sociologia. A França de 1789 era um país falido. Sabem por quê? A sociedade francesa era dividida em 3 estados. O clero, formado por padres e autoridades da igreja, a nobreza, que eram os burgueses ricos que compravam os títulos de nobreza, duques, cargos políticos e administrativos. Quem assistiu às produções da TV brasileira sobre os movimentos da Inconfidência Mineira, viu em Chica da Silva e Liberdade, Liberdade, a figura do comendador. Esse título era comprado junto à coroa portuguesa para que estes sujeitos exercessem uma forma de poder em defesa da coroa. Mas voltemos. O terceiro estado, ou seja, o povo, pagava impostos para sustentar os exageros da corte, os gastos excessivos com guerras e os privilégios dispensados ao clero e à nobreza. Estes impostos eram altos e foi o que levou a população a se revoltar. Da mesma forma como estamos assistindo no Brasil atual, uma sociedade que paga tanto imposto para uma representação política mantida pela corrupção. Com tantas injustiças, a população se revoltou contra o rei e seu poder absoluto. O povo nas ruas pediu o fim dos privilégios do clero e da nobreza e a instauração da igualdade civil, ou seja, entre os membros da sociedade. O movimento teve apoio dos burgueses que viviam a má administração como um empecilho para o desenvolvimento do capitalismo. O movimento francês teve apoio de intelectuais que buscavam conscientizar as pessoas. A nobreza feudal, agora burguesia industrial, criou um Estado independente a favor das relações capitalistas. A França do século XIX, mergulhada numa situação de fome e miséria da maioria da população, de desemprego e exploração, levou o povo a invadir a Bastilha em 1789. A Bastilha era um tipo de prisão onde estavam presos os inimigos mais ilustres do rei e de seu poder absolutista.
A queda da Bastilha é o fenômeno social mais importante e decisivo para a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, o objetivo era fazer triunfar os ideais seculares, como a liberdade e a igualdade sobre a ordem social tradicional, fazendo com que essas ideias se espalhassem pelo mundo. A antiga forma de sociedade foi abolida, promovendo muitas transformações na política, na vida cultural e na economia do país, não havendo mais as instituições aristocráticas e tradicionais, possibilitando a igualdade entre todos os cidadãos perante a lei. Muitas das explicações baseadas na religião passaram a receber críticas e serem suplantadas por pensamentos racionais e lógicos, radicalmente mudando do modelo teocêntrico, explicado tudo pela lei divina, para o modelo antropocêntrico, explicado pelas leis humanas. Na Revolução Francesa, encontravam-se filósofos a fim de transformar a sociedade, os iluministas, que também objetivavam demonstrar a irracionalidade e as injustiças de algumas instituições, pregando a liberdade e a igualdade dos indivíduos, que na verdade descobriu-se mais tarde que esses eram falsos dogmas. Esse cenário leva à constituição de um estudo científico da sociedade. Contra a Revolução, pensadores tentavam reorganizar a sociedade, estabelecendo ordem, conhecendo as leis que regem os fatos sociais. Era o positivismo surgindo e, com ele, a instituição da ciência da sociedade. Tal movimento revalorizou certas instituições que a Revolução Francesa tentou destruir e criou uma física social criada por Comte, pai da sociologia. Outro pensador positivista, Émile Durkheim, tornou-se um grande teórico dessa nova ciência, se esforçando para emancipá-la como disciplina científica. Foi dentro desse contexto que surgiu a sociologia, ciência que, mesmo antes de ser considerada como tal, estimulou a reflexão da sociedade moderna, colocando como objeto de estudo a própria sociedade, tendo como principais articuladores o francês Auguste Comte e Émile Durkheim. A cidade francesa de Paris, do século XVIII, foi palco do maior movimento intelectual da humanidade, o Iluminismo. Este movimento, caros alunos, tinha a ciência e a racionalidade crítica no centro de seu interesse maior, que era a difusão da ciência. Por isso, recusou o dogmatismo político e religioso, buscou a liberdade de pensamento, a autonomia e a emancipação de homens e mulheres europeus. O iluminismo, caros acadêmicos, reagiu ao absolutismo, às estruturas feudais, reagiu também ao poder da Igreja e sua influência. Essa influência foi chamada de Era das Trevas pelos iluministas, e assim a chamavam para retratar o poder do controle da Igreja sobre a cultura e a sociedade. Em nome de Deus, foram realizadas coisas horríveis como prisões, mortes, a Inquisição, o uso da fogueira e prisões abarrotadas de torturas. Podemos citar Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, como exemplos de iluministas que interrogaram a Igreja e fortaleceram a ideia de liberdade para combater a monarquia absolutista.
O movimento iluminista surgiu na França do século XVII e defendia o domínio da razão sobre a visão teocêntrica que dominava a Europa desde a Idade Média. Segundo os filósofos iluministas, essa forma de pensamento tinha o propósito de iluminar as trevas em que se encontrava a sociedade. Os pensadores que defendiam essas ideias acreditavam que o pensamento racional deveria ser levado adiante, substituindo as crenças religiosas e o misticismo, que, segundo eles, bloqueavam a evolução do homem. O homem deveria ser o centro e passar a buscar respostas para as questões que até então eram justificadas somente pela fé, mas uma forma de reforçar o poder do primeiro estado, que já possuía o apoio da nobreza contra o povo. Percebam, prezados acadêmicos, futuros professores, que 3 grandes movimentos na Europa se desenvolveram a partir de relações sociais injustas entre o poder e as massas trabalhadoras. A Revolução Industrial, a Revolução Francesa, influenciados pelo movimento iluminista, levaram e possibilitaram aos intelectuais da época a necessidade de criação de uma ciência que pudesse explicar, a partir de métodos e procedimentos rigorosos de pesquisa, os movimentos sociais que se alastravam na Europa. Foi resultado dessa busca e desse trabalho exaustivo de pesquisa que propiciou o surgimento da sociologia. A sociologia é uma ciência com rigor metódico no estudo e na explicação da sociedade. Uma ciência que trabalha com o princípio da indução, com pesquisa empírica em loco, nas ruas, nas fábricas, revelando resultados partindo do particular para explicar o geral. Uma ciência, prezados acadêmicos, com neutralidade científica, sem ser normativa. Não cabe a ela impor normas, e sim estudar e explicar como a sociedade é e não como deveria ser. Encerramos aqui, caros alunos, a nossa segunda aula. Esperamos ter contribuído para a sua formação enquanto ser humano e sujeito professor. Proponho, nesse momento, que se reúnam em grupos de 4 elementos e, juntamente com o apoio dos serviços de tutoria, discutam e registram apontamentos sobre a seguinte questão. Questão prática, aula 2. Prezados e especiais alunos, com base no caderno didático, relacione as pedagogias de Sócrates, Montaigne e Paulo Freire. Logo após, estabeleça o ponto em comum entre elas. Conforme o educador brasileiro, educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Eu apresento nesse momento uma sugestão de respostas, um comentário que vai substancialmente enriquecer a discussão de todos vocês. Na filosofia socrática, a relação pedagógica se realiza na maiêutica, como um princípio para o diálogo e a construção desses conhecimentos. Em Freire, encontramos a meta educacional no ser mais do homem, no sentido de libertar-se das forças opressivas dos agentes políticos, econômicos e sociais. Para Freire, o conhecimento se constrói no confronto dos saberes populares dos oprimidos e das elaborações teóricas dos educadores.
sendo o diálogo a forma pedagógica em que se dá essa mediação. Em Montaigne, encontramos a força do diálogo também, como elemento forte de sua pedagogia. Este pensador defende que, por falta de diálogo, os professores tratam a criança como um ser passivo e lhe impõem as ideias já feitas como se fossem leis ou oráculos, aonde todos deveriam obedecer sem reclamar ou questionar. Então percebam que o elemento comum entre as três pedagogias é a condição do diálogo, a condição desse elemento que favorece as aprendizagens e o conhecimento entre alunos e professores. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Façam do caderno didático seu parceiro, com leituras bastante proveitosas, marcando os pontos importantes, leituras bastante reflexivas. Estarei no ambiente virtual, aguardando por vocês, pelos seus questionamentos. Um grande abraço e até a aula 3.